Friedrich Wöhler, o visionário que destruiu o muro entre o orgânico e o inorgânico. Friedrich Wöhler, 1800-1882, é uma figura central na história da química, um nome que ecoa como o do cientista que, em 1828, derrubou a teoria do força vital, e com isso abriu as portas para o desenvolvimento da química orgânica moderna. Sua vida e obra, contudo, estendem-se muito além da famosa síntese da ureia, abrangendo contribuições significativas para a química inorgânica, a descoberta de novos elementos e um papel fundamental na formação de uma nova geração de químicos. Primeiros anos e a influência de grandes mentores. Friedrich Wöhler nasceu em Eschersheim, perto de Frankfurt am Main, na Alemanha, em 31 de julho de 1800. Filho de um veterinário, desde cedo demonstrou uma inclinação para a ciência, especialmente para a química. Sua curiosidade o levava a realizar experimentos rudimentares no laboratório improvisado de seu pai, onde já demonstrava a habilidade e a paixão que o acompanhariam por toda a vida. Sua formação acadêmica começou na Universidade de Marburg, onde estudou medicina, seguindo os desejos de seu pai. No entanto, sua verdadeira paixão, a química, rapidamente se sobressaiu. Em 1821, ele se transferiu para a Universidade de Heidelberg, onde teve a imensa sorte de ser aluno de Leopold Gmelin. Gmelin, uma figura proeminente na química da época, reconheceu o talento excepcional de Wöhler e o encorajou a seguir a química. Foi sob a orientação de Gmelin que Wöhler realizou sua primeira pesquisa química significativa, investigando as propriedades do ácido ciânico. Após concluir seu doutorado em medicina em Heidelberg, Wöhler, por conselho de Gmelin, decidiu buscar aprimoramento com o renomado químico sueco Jöns Jacob Berzelius. Berzelius, então o químico mais respeitado do mundo, era conhecido por sua rigorosa abordagem quantitativa, suas determinações precisas de massas atômicas e seu sistema de símbolos químicos. O período que Wöhler passou no laboratório de Berzelius, em Estocolmo, 1823-1824, foi transformador. Ele absorveu as metodologias de pesquisa de Berzelius, aprendeu a importância da precisão analítica e foi exposto ao estado da arte da química inorgânica. Essa experiência forjou nele o rigor científico que seria uma marca de sua carreira. A era da força vital e o debate entre química orgânica e inorgânica. Antes de Wöhler, a química era dividida em dois grandes ramos. A química inorgânica, que lidava com substâncias minerais e compostos que não eram derivados de organismos vivos, e a química orgânica, que se ocupava das substâncias produzidas por seres vivos. A distinção entre essas duas áreas era sustentada pela teoria do força vital, ou vitalismo. De acordo com o vitalismo, os compostos orgânicos possuíam uma força vital intrínseca, uma espécie de energia mística presente apenas em organismos vivos, que os tornava impossíveis de serem sintetizados em laboratório a partir de materiais inorgânicos. Essa teoria era amplamente aceita e servia como um pilar fundamental para a compreensão da vida e da matéria. Acreditava-se que havia uma barreira intransponível entre o reino mineral e o reino biológico. A síntese da ureia, o ponto de virada. Foi nesse contexto de crença arraigada no vitalismo que Friedrich Wöhler realizou sua descoberta mais famosa. Em 1828, enquanto trabalhava em Berlim, após seu período com Berzelius, e antes de se mudar para Kassel e depois Göttingen, Wöhler estava tentando sintetizar cianato de amônio, um sal inorgânico. Ele aqueceu o cianato de prata, HOCN, com cloreto de amônio, NH4Cl, esperando obter cianato de amônio, NH4OCN. No entanto, para sua surpresa, ele obteve um composto branco cristalino que apresentava todas as características da ureia, uma substância orgânica encontrada na urina de mamíferos.
A reação pode ser representada como cianato de prata, plus cloreto de amônio, cianato de amônio, ureia. Inicialmente cético, Wöhler repetiu o experimento várias vezes, confirmando consistentemente o resultado. Ele escreveu a Berzelius, seu antigo mentor, em 1828, com a famosa frase: "Eu devo, por assim dizer, guardar minha surpresa, pois eu posso produzir ureia sem a necessidade de um rim, de um cachorro ou de um humano." A síntese da ureia foi um golpe devastador para a teoria do força vital. Demonstrou inequivocamente que um composto orgânico complexo poderia ser formado a partir de precursores inorgânicos em laboratório, sem a necessidade de qualquer força vital. Essa descoberta abriu as comportas para a síntese de inúmeros outros compostos orgânicos, transformando a química orgânica em um campo de estudo vibrante e fundamental, com implicações para a medicina, agricultura e indústria. A partir desse momento, a química orgânica não era mais o estudo de substâncias de organismos vivos, mas sim o estudo dos compostos de carbono, contribuições em química inorgânica e a descoberta de elementos. Embora a síntese da ureia seja sua descoberta mais célebre, as contribuições de Wöhler para a química inorgânica foram igualmente significativas e muitas vezes subestimadas. Sua formação com Berzelius o equipou com um profundo conhecimento de análise e síntese inorgânica. Isolamento de alumínio. Em 1827, Wöhler foi o primeiro a isolar o metal alumínio em sua forma pura, usando uma redução de cloreto de alumínio com potássio. Antes dele, o alumínio era conhecido apenas como um composto. Este foi um feito notável, dada a reatividade do alumínio. Descoberta do berílio e do ítrio. Em 1828, Wöhler e Antoine Bussy isolaram independentemente o metal berílio. Em 1842, ele também isolou o ítrio. Isomeria. Em colaboração com Justus von Liebig, Wöhler investigou a isomeria, fenômeno em que diferentes compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas e propriedades distintas. A descoberta da isomeria do cianato de amônio, que se rearranja para a ureia, e o fulminato de prata foram cruciais para essa compreensão. Essa colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da química orgânica. Síntese de carburetos e silícios. Wöhler também realizou trabalhos pioneiros na síntese e caracterização de diversos compostos inorgânicos, incluindo carburetos, como o carbeto de cálcio, e compostos de silício, como o silício elementar e o hidreto de silício. Suas pesquisas sobre o boro também foram notáveis. Colaborações e a carreira acadêmica. A vida de Wöhler foi marcada por importantes colaborações científicas. Além de seu trabalho com Berzelius, sua parceria com Justus von Liebig é particularmente notável. Ambos eram químicos brilhantes, e apesar de suas personalidades contrastantes, Wöhler era mais recluso e analítico, Liebig mais extrovertido e focado na aplicação, eles compartilhavam uma paixão pela química e uma ética de trabalho rigorosa. Sua correspondência e projetos conjuntos, incluindo a investigação da isomeria e do radical benzil, foram cruciais para o avanço da química orgânica. A amizade e o respeito mútuo entre eles perduraram por toda a vida. A carreira acadêmica de Wöhler o levou a várias instituições. Após retornar de Berzelius, ele lecionou química em Berlim e Kassel. Em 1836, ele foi nomeado professor de química na Universidade de Göttingen, uma posição que ocuparia pelo resto de sua vida. Em Göttingen, Wöhler estabeleceu um laboratório de pesquisa de primeira linha e se tornou um professor influente. Sua didática era clara e inspiradora, e ele formou uma geração de químicos que viriam a fazer suas próprias contribuições significativas. Entre seus alunos notáveis, muitos se tornaram figuras importantes na química alemã e internacional. Legado e impacto. Duradouro Friedrich Wöhler faleceu em 23 de setembro de 1882, em Göttingen,
aos 82 anos. Sua vida foi dedicada à química, e seu legado é profundo e duradouro. O fim do vitalismo. A síntese da ureia é um marco na história da ciência, pois demonstrou que a química orgânica não dependia de uma força vital e que os compostos orgânicos poderiam ser sintetizados em laboratório. Isso abriu um campo de pesquisa vasto e frutífero. Fundação da química orgânica moderna. Ao provar que compostos orgânicos podiam ser criados artificialmente, Wöhler libertou a química orgânica de suas restrições metafísicas. Isso levou a uma explosão de pesquisas em síntese orgânica, impulsionando o desenvolvimento de indústrias farmacêuticas, de corantes e de polímeros. Pioneiro em química inorgânica e descoberta de elementos. Suas contribuições para o isolamento de elementos como alumínio, berílio e ítrio, e sua pesquisa sobre compostos de silício e boro são prova de sua versatilidade e rigor analítico. Mentor e professor influente. Como professor em Göttingen, Wöhler treinou e inspirou inúmeros alunos que se tornaram químicos proeminentes, garantindo a continuidade e o avanço da pesquisa química. Defensor da precisão analítica. Influenciado por Berzelius, Wöhler sempre enfatizou a importância da análise e da experimentação precisa na química, estabelecendo um alto padrão para a pesquisa científica. Em retrospectiva, Friedrich Wöhler foi um cientista que não apenas fez uma descoberta revolucionária, mas também personificou a transição para uma abordagem mais rigorosa e racional na química. Sua obra é um testemunho da capacidade da mente humana de desafiar dogmas estabelecidos e de avançar o conhecimento através da observação cuidadosa e da experimentação inteligente. A química orgânica, e de fato toda a química, deve uma dívida imensa ao seu trabalho fundamental.